Boa noite. Oh, boa noite. Deus é bom, justo e fiel. A Ele a honra, a Ele a glória. Hoje eu estava pensando que muitas vezes nós deixamos de ter as nossas orações respondidas porque nós não temos essa confiança de que Deus nos ouve. A gente fala, a gente diz, não, Deus me ouve. Mas lá no fundo, talvez você não acredite que Deus verdadeiramente está te ouvindo, que Ele quer essa aproximação. Eu vejo que isso é muito reflexo do Antigo Testamento. Nós passamos muito tempo olhando às vezes as histórias de Davi, de Salomão, como se eles fossem homens especiais, e no Antigo Testamento tinha sempre um sacerdote que ia uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, fazia o sacrifício. Preciso de alguém para chegar até Deus, que eu não sou suficiente, que eu sou falha. Eu não sei conversar direito com Deus, então eu preciso que alguém ore por mim, que alguém vá a Deus por mim. Então, isso tem que acabar. E nessa noite eu quero falar o quanto Deus deseja que você corra para Ele. Deus quer saber exatamente o que está no teu coração. Deus, Ele não se importa aonde você está. O que a Bíblia diz? Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar. Eu gosto muito daquela fala do Alan, quando ele comparou. Um dia ele estava na sala e a Eva e o Harrison estavam brincando lá na chuva, todo cheio de lama. E a Christian tinha limpado a casa e ele começou a ouvir ela dizer, não, para, não entra, não entra. E eles estavam loucos para contar para o Alan, eles tinham pego, não sei se era um sapo, o que era da chuva, queria mostrar para o pai. Então o Alan disse que olhava para eles, estavam cheios de lama, ele só conseguia ver os olhinhos dos dois, eles vieram correndo, pularam em cima do Alan, e o Alan não se importou, porque atrás daquela lama estavam os filhos dele. Então, começa a pensar, se um homem natural ama assim os seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele não se importa com a lama, Ele quer quem? Você. Ele quer que você, cheio de lama, esteja correndo para Ele. Ele quer mudar tudo, porque Ele já deu para nós uma condição maravilhosa. Então, é a religião que diz para você e para mim, não pode. Você fuma? Não pode. Você bebe? Não pode. Você faz tal coisa? Não pode. Tudo não pode. Quando Deus diz para você e para mim, para você vir do jeito que você estiver. Então, quando você começa a ter essa confiança no quanto Deus te ama, Ele quer fazer o melhor, já fez o melhor, as coisas começam a mudar. Então, vamos orar. Eu pedi para a Cícia orar essa noite gloriosa, maravilhosa, aleluia. Amém, glória a Deus. Todos os dias que... Boa noite primeiro, né, amados? Todos os dias que eu tenho que vir para cá, meu coração se enche de alegria. Essa comunhão é uma divisão, não. É uma junção daquilo que temos de Cristo em nós. É uma junção das nossas, não vou dizer batalhas, mas nossas conquistas. Aqui nós estamos juntando as nossas bênçãos, as nossas conquistas em Cristo Jesus. Isso é comunhão. Comunhão, se você for ver no dicionário, tem a ver com divisão, mas não é divisão, é soma. Nós estamos somando tudo aquilo que aprendemos com Cristo, tudo aquilo que vivenciamos com Cristo aqui. Então, a tua presença
faz diferença. Você estar aqui faz diferença. Porque buscamos as mesmas coisas. Nós temos os mesmos objetivos. Buscar a verdade. E conhecer o coração do Pai para nós. Conhecer os planos de Deus é vitória para cada um de nós. Então nós nos alegramos, porque estamos aqui todos num só pensamento, num só coração, buscando o que há de melhor no nosso Pai. Amém? Ainda hoje eu encontrei uma pessoa na rua. Estava chegando de Londrina, de uma viagem, encontrei uma pessoa, eu parei o carro para dizer olá ali no meu condomínio. E conversando, ela disse para mim que o filho dela estava meio distante. Que a filha não estava distante, mas o filho estava distante. Porque ele havia se casado, tinha filhos. E eu olhei para ela e disse assim para ela: traga-o para dentro de sua casa. Você vai ser a pessoa que vai levar Deus ao seu filho. O seu filho não vai encontrar Deus no mundo. O seu filho não vai encontrar Deus nas diversões. Não vai encontrar Deus nas universidades. Não vai encontrar Deus no emprego. Ele vai encontrar Deus nas pessoas que buscam ao Senhor. Nós somos aqueles que buscamos ao Senhor. Nós somos aqueles que vamos apresentar Deus às pessoas. As pessoas vão ver Deus, não é em coisas. Eles vão ver Deus nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Então, hoje, amados, nós não temos um papel somente de pai, mãe, filho. Nós temos um papel muito mais importante. Nós não temos um papel na sociedade. Nós temos um papel muito mais importante que isso. A palavra de Deus diz que nós somos os representantes de Deus nessa terra. Nós somos os embaixadores do céu. Então, compreenda que você é aquele que vai levar Deus às pessoas. Pelo que cremos e por aquilo que Deus é para nós. Porque Deus é tudo na minha vida. Ele é a minha paz, Ele é a minha alegria, Ele é a minha confiança, Ele é meu socorro bem presente na tribulação. Ele é o meu socorro. Ele deve ser o seu socorro. Nas dificuldades, as pessoas às vezes buscam resolver de modo natural. Está com problema, vai no advogado. Está com problema monetário, vai ver no banco se tem um empréstimo. Você pode até fazer isso, desde que Deus fale isso para você. Desde que você ouça a voz do Espírito Santo e coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. É Ele que vai te ensinar aquilo que é importante, por meio do Espírito Santo. Ninguém vai te ensinar como se relacionar com o filho. Ninguém vai te ensinar como se relacionar com a sua esposa, com o seu esposo. Ninguém vai te ensinar como tratar o teu sogro e a tua sogra. Porque o mundo vai dizer o que é próprio do mundo. O que você receber, você dá em troca. E Deus diz: dê o melhor que você tem. Dê o melhor que você tem.
Dê o melhor que você tem aos seus pais. Dê o melhor que você tem aos seus filhos. Dê o melhor que você tem aos seus empregados, aos seus servos. E o melhor, vocês podem ter certeza, é ser um verdadeiro filho de Deus perante as pessoas. Isso é o melhor. Fazei tudo, diz a palavra lá em Colossenses. Fazei tudo como se fosse para Deus e não para homens. Ninguém vai te recompensar, mas Deus pode te recompensar. Quando você obedece ao Senhor, é Ele que assina um aval das promessas que Ele tem para você. Quando você obedece ao Senhor, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Porque tem uma coisa que Deus não faz: mentir. E nem se enganar. Então, amados, faça tudo como para o Senhor. Desde o seu levantar, desde o arrumar uma cama, dar um bom dia ao seu servo, dar um bom dia a uma pessoa da rua. Faça honrando aquele que te banca todos os dias. Faça honrando a Deus e não a homens. Então, quando eu disse isso para aquela pessoa, ela começou a chorar. Quando eu falei, traga-o para dentro da sua casa. Traga seu filho para dentro da sua casa. Ela falou, mas como eu vou fazer isso? Tem tantas formas. Um almoço de domingo. Faça com amor. Ponha os filhos ao redor da mesa. Fale um versículo bíblico. E abençoe os seus filhos. Abençoe as pessoas que estão ao seu redor. Porque elas precisam de alguém que mostre Cristo. E somos nós que mostramos quem é Cristo para as pessoas. Somos nós somos os representantes. A palavra de Deus diz que somos propriedade exclusiva do Senhor. Ninguém pode nos deter. Somos propriedade do Senhor. Ninguém pode te roubar. Somos de propriedade exclusiva do Senhor. Ninguém pode te enganar. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Ninguém pode te mandar, porque somos de propriedade exclusiva do Senhor. Você determina a sua vida. Você determina o seu destino. Não culpe a ninguém pela circunstância da sua vida. Você determina. Sabe por quê? Você tem ao seu dispor, você tem ao seu lado o maior poder dos céus e da terra. Você tem o Espírito Santo. Você tem Deus. Você tem a obra de Jesus ao seu dispor. Então você determina, quando você diz, eu vou fazer segundo aquilo que Deus diz. Ninguém pode te deter. Quem poderá contra a poderosa mão de Deus? Quem? Se você está fazendo segundo aquilo que Deus diz, quem vai te deter? Ninguém. Porque Ele é o Todo-Poderoso. E Ele é o seu Pai. E Ele te ama. E Ele provou isso quando Ele enviou o próprio Filho para destruir as obras do diabo na nossa vida, para nos fazer livres
Ele nos amou primeiro, nos ama e quer o melhor para cada um de nós. Amém? Então, amados, quando você pensar assim, quem vai poder falar, quem vai mostrar Deus para aquela pessoa? Você. É você. Mas eu não sei como fazer isso, nem eu sei, mas tem alguém que sabe. O Espírito Santo, que Deus enviou. A palavra de Deus diz que Ele vos ensinará todas as coisas. Todas. Não existe nada que o Espírito Santo de Deus não possa te ensinar. Nada. Quando eu tinha 19 anos, eu estava na faculdade, 18 anos, e meu pai faleceu. Eu tinha entregue a minha vida ao Senhor aos 15 anos, mas eu não tinha muito conhecimento da Bíblia, das coisas. Eu entreguei porque eu senti no meu coração que deveria entregar, e eu entreguei minha vida a Deus. Mas eu lembro de um fato que eu jamais vou esquecer. Eu fui fazer uma prova de física, eu não tinha estudado nada, minha cabeça estava muito transtornada, e eu pedi para Deus. Eu tinha 19 anos. Eu pedi para Deus, era uma prova de, acho que física, na faculdade, e eu tinha que passar, não tinha como eu não passar, eu tinha que passar. Acreditem o que eu vou dizer. Eu fiz a prova inteira. Sem uma sabedoria humana, a sabedoria veio dele. Ele pode todas as coisas. Ah, mas eu não tenho inteligência. A inteligência humana, ela é limitada. A inteligência, a sabedoria de Deus é ilimitada. A sabedoria de Deus te leva para voar alto. Ele pode todas as coisas. Mesmo aquilo que você não saiba, Ele te ensina. Amém? Então que essa noite você saia daqui totalmente renovado e totalmente convencido que você pode tudo quando obedece ao Senhor. E Ele está preocupado com você. Ele está com os ouvidos atentos ao seu clamor. Ele não negligencia o teu problema. Deus não negligencia. Ele diz que Ele é socorro bem presente na sua tribulação. Bem presente. Ele não negligencia o seu problema. Muito pelo contrário, Ele conhece e Ele tem a saída. Amém? Então vamos nos levantar, vamos adorar aquele que pode tudo, vamos adorar ao nosso Senhor Jesus, porque Ele prepara todos os dias uma mesa farta para nós. Nessa mesa, Ele oferece a obra dele na cruz poderosa. Nessa mesa farta que Ele prepara e nos convida a cear com Ele, tem cura, tem solução para os seus problemas. Nessa mesa farta, a paz. Nessa mesa farta tem alegria. Você não está condenado a ser triste. Jesus deixou a tristeza dele naquela cruz. Ele levou consigo para te trazer alegria. Alegria no espírito. Nessa mesa farta existe fartura do que você precisa. É uma mesa poderosa. É uma mesa poderosa de unção. É uma mesa poderosa, cheia do amor de Deus. Uma mesa que quem come dessa mesa, que come o pão da vida, é curado, é sarado, é restaurado.
essa noite, eu sou curado pela obra de Jesus. Diga a sua tristeza, eu fui restaurado, eu tenho alegria por causa de Jesus. Diga os seus problemas emocionais, Jesus pagou o preço para que eu fosse livre dos meus problemas emocionais. Por isso eu sou curado, sarado emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, em nome de Jesus. Diga o seu problema, que você tem um Pai Celestial que pagou o preço para que você seja sarado e curado. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, pela tua obra poderosa por meio de Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor restaurou aquilo que seria impossível. Obrigada porque o Senhor tem solução para esse problema meu. Agora, nesse momento, o Senhor tem a solução, Pai. E nós vamos te buscar e entender que o nosso Deus pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Aquilo que é impossível aos homens, Deus tornou possível para todo aquele que crê. E nós cremos. Nós cremos. Nós cremos. Nós te adoramos nessa noite, Pai. Nós te exaltamos nessa noite, Pai. Nós te exaltamos, toda a honra e toda a glória. Nós te amamos, nós te amamos. Nós te amamos, obrigada por nos amar, Senhor. Nós te amamos, obrigada por nos amar. Obrigada, Pai, por entender cada um de nós. Obrigada por não negligenciar os nossos problemas. Obrigada por não levar em conta as nossas falhas. Obrigada por não levar em conta os nossos pecados, Pai. Obrigada por não levar em conta. O Senhor nos amou e nos perdoou. Somos livres, Pai. Nenhuma condenação há sobre nós. Obrigada porque somos livres. Obrigada por nos amar tanto, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Bendito, bendito, bendito nosso Pai. Bendito seja o nosso Pai. Bendito seja, em nome de Jesus, nós te agradecemos por nos amar tanto, Pai. Obrigada por cuidar das nossas casas. Obrigada porque mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, o Senhor tem nos guardado. Obrigada porque é o Senhor que tem nos livrado do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. É o Senhor quem tem nos sustentado todos os dias, Pai. Te agradecemos. Te agradecemos por tão grande amor. Obrigada por nos amar tanto, Pai. Obrigada, Pai, por nos amar. Obrigada, Pai, por nos dar condições de nós perdoarmos. Obrigada porque o Senhor nos deu uma nova natureza. Somos capazes de perdoar. Somos capazes de amar. Somos capazes de perdoar aqueles que nos ofenderam, Pai. Porque nascemos de novo. Temos uma nova natureza. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos. Obrigada por nos amar. Nós te amamos em nome de Jesus. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Vamos sentar. Enquanto a Cícera estava contando o testemunho dela, eu lembrei de um testemunho. Muitos anos eu ia na FEBEM. Eu com o André não mora mais em Lins, e a gente fazia um trabalho com os meninos da FEBEM. E eles tinham tido uma rebelião, eles tinham feito um protesto de pés no chão. Então todo mundo tinha rasgado os chinelos, estava aquela meio bagunçado lá. E nós chegamos para orar no meio dessa confusão toda. Nós entramos
E era um módulo, era no raio 4, que é um raio onde tinham garotos assim que tinham já feito crimes mais, matado alguém, coisas mais assim, exatamente. E aí eu reuni com alguns para orar, e tinha um que estava mais revoltado com as coisas, porque ele não tinha, ele foi obrigado a ficar de pé no chão, porque todos os amigos ali estavam jogando fora os chinelos. E aí nós começamos a orar, e ele falou assim, aí eu perguntei, o que vocês querem orar? Então cada um tinha um pedido, e ele falou assim, eu queria um chinelo azul. E a grande maioria dos chinelos que chegavam na FEBEM eram amarelos. Não tinha uma cor específica, mas raramente, quando chegava, naquele dia, não ia chegar nenhum chinelo. O correio tinha passado, eles tinham que ficar mais ou menos quase uns 3 ou 4 dias até os chinelos retornarem. E nós oramos, todo mundo começou a falar para ele, pedir um chinelo, imagina que vai chegar um chinelo, Deus se importa com o seu chinelo? Fica descalço mesmo, Aquelas conversas assim de adolescente. Mas nós oramos. Falei, é isso que você deseja? É. E quando a gente estava saindo do raio, nunca havia acontecido isso. Chegou, gritaram o nome dele, e chegou para ele um chinelo havaiana azul. E foi o maior alvoroço dentro do raio, porque Deus havia atendido o clamor do coração dele. Chegou para ele um chinelo azul. O que eu quero dizer com isso? Por que eu lembrei disso? Porque tudo que Deus deseja é seu coração. O que você precisa? O que está faltando para você? Se você se relaciona com Deus, você vai conhecer que o coração dele é um coração bom. Ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Ele se importou com um garoto da FEBEM e foi sobrenatural, porque no final da tarde, saindo do raio, o chinelo azul chegou para ele. Não chegou um outro chinelo de outra cor. Foi bem específico. Então, nessa noite, eu quero que você comece a pensar que vale a pena se relacionar com teu Pai Celestial, conhecer o coração dele. Parar de pensar que Deus é longe de você, muito longe. Ele não é longe, ele está perto de você. O véu foi rasgado quando Jesus morreu naquela cruz. Foi na hora que o sacerdote estava entrando para entregar o sacrifício. Imediatamente, na hora do sacrifício, Jesus era o sacrifício. O véu foi rasgado de cima para baixo. E tinha mais ou menos uns 4 metros de altura. Era impossível, humanamente, aquele véu ser rasgado. Deus rasgou, Deus quebrou a parede da separação. Então, hoje, comece a pensar no quanto que Ele te ama, o quanto Deus quer fazer por meio da sua vida. Pega comigo Hebreus capítulo 10, versículo 19. E aqui Paulo fala algo extraordinário, maravilhoso, que eu quero que você guarde. Eu quero que você entenda que Deus te ama, Deus ouve o clamor do seu coração. E tudo que Ele deseja é que você ande com Ele. Que você permita que Ele esteja guiando a sua vida. Deus não é intrometido, Ele não vai te obrigar a nada. Mas você tem que confiar que Ele tem o melhor para você. Ele nunca vai te machucar. Nós estamos numa jornada maravilhosa rumo ao céu. E tem uma porção de situações no meio do caminho até chegar no céu. E você tem que aprender a andar próximo, junto a Ele. Para você se livrar de cada obstáculo. É melhor fazermos escolhas boas segundo a palavra dEle do que você escolher de qualquer maneira. Hoje um jovem me perguntar, por que é que eu tenho que orar em línguas? Aí eu me relaciono com Deus, não preciso orar em línguas. Tudo que Deus nos orienta é poderoso, é importante. Tudo que você ouve com muita atenção e obedece, você vai colher frutos maravilhosos. Não tem uma maneira mais poderosa de Deus transferir para você os planos dEle, se não for por meio do Espírito Santo. Não é uma linguagem à toa.
Quando você passa tempo orando no Espírito Santo, você está permitindo que o Espírito Santo transfira para a tua mente espiritual o plano perfeito de Deus para você. Que Deus tem de melhor nessa terra para você. Então não é perda de tempo. Se Jesus disse para os discípulos, passem tempo e passem, fiquem em Jerusalém, até que a promessa venha, até que a descida do Espírito Santo aconteça, o poder do alto venha. Mas por que esse poder é importante? Para você ser minha testemunha. Então nós queremos, como a Cici diz, ser boas testemunhas de Deus aqui na terra. Representar bem o céu na terra. Que as pessoas possam olhar para você e ver que você mudou. Mudou não porque você se esforça para mudar. Porque é natural em você. Você não é mais a mesma pessoa. E quando você passa tempo orando no Espírito Santo, é impossível os planos de Deus não começarem a serem reais e concretos na sua vida. Então o Espírito de Deus sabe exatamente o que você precisa. Quando a gente ora em português, você ora segundo aquilo que você acha. Quando você ora em línguas, você está deixando que o Espírito Santo ore por você. E não tem outro jeito, a Bíblia diz, você quer edificar a sua fé? Ore no Espírito Santo, não tem outro jeito para edificar a fé. Se você confia em Deus, você confia na palavra dele. Nenhum bom pai quer o mal do seu filho. Então imagina Deus. Deus jamais iria mandar você fazer alguma coisa se não tivesse um benefício para você. Então oração em línguas é edificação de fé. É palavra revelada para o teu coração. É poder do alto para você. E de graça. Então ore no Espírito. Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, olha a palavra, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Tenha intrepidez para entrar na presença do teu Pai Celestial, naquele lugar onde antigamente só um sacerdote entrava. Hoje o véu foi rasgado. Entre na presença do seu Pai com intrepidez, com coragem, com ousadia. Ele é seu Pai, Ele não é contra você. Você fez tudo errado? Corra para Ele. Quando uma criança briga na escola, a primeira pessoa que ela pensa é de correr para o pai, ligar para o pai, falar com a mãe. Meu pai vai me defender, meu pai vai na escola, meu pai vai resolver isso para mim. Assim somos nós. Deu errado? Corra para Deus. Não corra dele, corra para Ele. Porque Ele sabe como te ajudar. Ele tem um bom conselho para você. Deus jamais falaria alguma coisa para te machucar, te prejudicar. Então não fique achando que Deus não pode te ouvir. Ele pode sim, você nasceu de novo, você é filho dele. Deus é limitado na vida daquele que não nasceu de novo ainda. Eu não posso chegar e corrigir a Luma. Ela tem mãe? Eu sou limitada? Mas pergunta para a Zuleika se ela é limitada. Não, ela não é limitada, ela é ilimitada na correção. Porque mãe é minha filha. Mas você não pode, eu tenho os meus sobrinhos, eu não posso corrigi-los, repreendê-los como os meus irmãos podem. Eu sou tia, não sou mãe? Sou limitada? Deus é limitado na vida daquele que não nasceu de novo. Mas na vida daquele que nasceu de novo, não. Deus é ilimitado, Ele é seu Pai. Ele nos corrige, sim, nos corrige para o nosso bem. Qual é o bom pai que não corrige seu filho para o bem? Filho, não faça assim. Faça dessa forma, meu filho. Imagina o nosso Pai Celestial. Só que você tem que entender que as correções de Deus não são castigos. Ele corrige com amor. Não é um castigo, Deus não castiga você. Alguém foi castigado no teu lugar, que não foi você. Foi Jesus que foi castigado no nosso lugar. Para Deus nunca te castigar. Então Deus não quer te machucar. Ele não vai falar para você bem feito. Simplesmente Ele vai te mostrar a saída, o bom caminho, a maneira como você vai proceder,
a sabedoria dele para você sair de qualquer situação, ele vai te ajudar. Ele é um Deus ilimitado. Então, olha só, Paulo está dizendo, entre com intrepidez, com ousadia, você é filho, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guarde firme, que confissão, de quem você se tornou em Cristo, de que você pode entrar na presença do teu Pai. Eu não vejo Deus com os meus olhos nessa noite. Eu não posso tocá-lo com a minha mão, mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele olha para mim, eu sei que os ouvidos dele estão atentos ao clamor do meu coração. Eu sei que Ele é bom para mim. Eu não tenho medo dEle. Você é perfeita, Rita? Não. Tem uma porção de fraquezas. Mas eu luto contra as minhas fraquezas. De que jeito? Me arrependendo, me levantando, orando no Espírito Santo, confessando a verdade de quem eu me tornei em Cristo. É levantar, sacudir a poeira e continuar firme? Não olhe para trás. O passado não dá para mudar. Futuro, você não chegou lá. Então, qual é o melhor dia da sua vida para você escolher? Hoje. Hoje é o melhor dia da sua vida. Você pode fazer escolhas hoje que mudarão o seu futuro. E aí ele fala no versículo 24, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Paulo está dizendo, olha, porque essa carta aos Hebreus, aqui tinha judeus convertidos que vieram da antiga aliança. E tinham pessoas que chegavam e diziam para eles, vocês precisam continuar guardando isso, guardando aquilo. Vocês não podem abandonar a lei, Moisés. E Paulo está dizendo para eles, se você continuar lendo, olha, guarde firme a confissão de quem vocês se tornaram. Não existe mais sacrifício, o sacrifício foi feito, é Cristo, o véu foi rasgado. Hoje, o que você pode fazer para merecer o céu? Porque o céu é de graça. Que sacrifício você pode fazer para Deus te dar alguma coisa nessa noite? Se tudo Ele já te deu de graça. Não existe mais, olha, eu prometo, Deus, 1 ano sem chocolate. Ele já fez de graça. O seu sacrifício, perto do sacrifício de Jesus, não é nada. Não dá nem para comparar. Eu prometo, se o Senhor me der um emprego, eu não vou dar 10%, Pai, eu vou dar 11%. Você esqueceu daquela parte, que Ele já te fez rico nele, de graça? Não existe barganha, não existe troca, porque tudo já foi dado. Vou prometer uma coisa que Ele já me deu, porque Ele me amou primeiro, porque Ele cuida de mim, cuida de você, de graça. O que Deus quer? Você. Ele quer você. Ele quer passar tempo com você, porque é o bem mais precioso que nós temos hoje. O valor maior, o maior milagre que poderia acontecer para você e para mim, foi nascer de novo, por meio de Cristo. De que adianta você ser curado e ir para o inferno? De que adianta você ser a pessoa mais rica do mundo e se perder eternamente? Mas como é bom você ser a pessoa riquíssima e ir para o céu, porque o seu coração não está nas riquezas, está nele. Deus não tem problema em te dar dinheiro. Deus é o Senhor do ouro e da prata. O problema é você amar mais ao dinheiro do que a Ele.
Você se importar mais com as coisas materiais do que com os conselhos dele, a vida abundante que ele te deu. Então não pense que exista alguma coisa difícil para Deus nessa noite. Não existe nada demasiadamente difícil que Ele já não tenha feito para você em Cristo. Eu quero te encorajar com esse texto nessa noite a entender que você pode correr para Deus. Você nasceu de novo, você é filho dele. Não deixa ninguém ficar entre você e Deus. Não deixa ninguém ficar entre você e Ele. É um relacionamento de casal, o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Casamento a três não funciona? Dá errado. Dá BO. É você e o seu cônjuge. É você e Deus e mais ninguém. Ninguém pode ficar entre você e Ele, porque o véu foi rasgado. Jesus abriu a condição para você receber tudo dele gratuitamente. Vamos voltar a Hebreus 4, olha só. 14. Essa carta é uma carta maravilhosa, ele fala muito da antiga aliança e da nova aliança, a graça. Estamos indo rumo à nova Jerusalém celestial. Tem muitas coisas, muitas aventuras pela frente, Jesus está voltando. Haverá grande tribulação, aperta os cintos, vamos ficar firmes, vamos orar no Espírito, adorar e louvar o nosso Pai Celestial. Aliás, vamos orar pela nossa nação nessa noite. Você está aqui, eu estou aqui. Deus tem homens e mulheres corajosos no Brasil, homens e mulheres que oram. Não pense que o diabo está vencendo, ele já foi derrotado, ele não pode vencer. Porque tudo já foi determinado, ele sabe que pouco tempo falta para ele. A força do diabo está no engano. Não se deixe enganar pelo diabo, você é filho dele, você é filho de Deus, você é filho do teu Pai Celestial. Você não é mais filho do diabo, você nasceu de novo. Ele não tem poder na sua vida, o único poder que ele tem é o poder que você dá a ele. O diabo não pode te matar, mas ele pode fazer você se matar. Ele tentou isso com Jesus, disse para Jesus, se atira do pináculo do templo, se mata Jesus, se suicida. Tá que Jesus disse para ele, está escrito. Está escrito, Jesus usou a palavra, porque o diabo também usou a palavra. Disse, olha, Deus dará anjos, dará ordem aos seus anjos para te guardar. Os anjos vão te guardar, Jesus, se atira. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tem coisas que você sabe que você não deve fazer. Você sabe o que não deve fazer. Então por que você faz? Não é culpa do diabo. Você tem que aprender que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Você peca se você quiser, você nasceu de novo, você tem uma nova aliança, você tem uma nova natureza. E quem fez essa nova aliança não foi você, foi Jesus que fez, é inquebrável. Ele fez por nós. Então, comece a pensar que existe uma jornada maravilhosa para você, você não vai perecer. E Paulo diz aqui em Hebreus 4, 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se chegue a Deus nessa noite, não tenha medo de Deus.
Não chegue de qualquer maneira, com medo, se escondendo, mas chegue com ousadia. Deus é teu Pai. Pensa, Deus é meu Pai. Ele é o dono do universo. E Ele me ouve. Os olhos dele estão sobre mim. Ele sabe tudo o que eu estou pensando agora, o que eu preciso. E tudo o que Ele quer é que você confie nele. Ele vai dar para você. Confia nele, Ele vai suprir tuas necessidades em poder e glória. Ele nunca chega atrasado. Ele sabe das contas. Ele sabe quando vai vencer aquela conta. Ele sabe, Ele está cansado de saber. Ele sabe o seu RG, seu SIC, onde você mora, o número do seu telefone. Ele sabe tudo de você. Mais do que você. Ele sabe daquilo que você gosta. Ele sabe. Comece a pensar que Ele já preparou tudo para você vencer nessa terra. Tudo o que você precisa é do conselho dEle, é confiar nele, é atentar para a instrução do Espírito, é passar tempo orando no Espírito Santo. Ore em línguas. É para você. Todo aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. Não despreze esse dom, ele é maravilhoso. Ele edifica a sua fé, traz força para você. Quando você tem alguma decisão importante para tomar e você não sabe o que fazer, pare tudo, sente e comece a orar em línguas. E preste atenção no que você está orando, a resposta vai chegar para você. Você vai saber exatamente o que fazer. Oh, aleluia! Pega Filipenses comigo, Filipenses 4. Então, Paulo está dizendo, entre com ousadia, entre com confiança, se chegue a Ele. Não chegue desconfiado, como se Ele fosse te castigar. Filipenses 4, 6. Eu quero que você chegue a compreender a importância de você passar tempo orando. Ore. Apresente a Deus as suas petições com ações de graça, porque você sabe que Ele já tem a resposta para você. Não tenha medo, não importa o que seja. Lembra do chinelo azul? Oramos, e não era nem 3 horas da tarde, 5 e pouquinho da tarde, estava chegando o chinelo azul para aquele garoto naquele módulo. Deus sabia de todas as coisas. Deus sabe o que você precisa. O que Deus quer? Seu coração quebrantado, coração humilde. Um coração humilde Deus não despreza. Mas ao soberbo, Ele dispensa de mãos vazias. Por quê? Porque a pessoa acha que sabe. É que nem você chegar para Deus, não esqueça da minha calói. Deus, não esqueça da minha calói. Ele já sabe. Somente agradeça a Ele, porque Ele é o provedor da tua casa, da tua vida. Tenha coragem de chegar diante dEle e falar do teu coração para Ele. Ele já sabe. Mas Ele quer a sua autoridade para poder agir. E a autoridade você dá por meio da oração. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sua mente será guardada. Pensa como é bom você deitar à noite e pensar, Deus me ama. Ele está aqui comigo nesse quarto. Ele não está lá no céu, longe de mim. Ele está aqui comigo. Bem perto de mim. Eu não tenho que ter medo. Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de mim. E amanhã, Pai, tudo será bem diferente, porque o Senhor é meu provedor, eu não tenho medo. Eu confio em Ti. O Senhor vai à minha frente, o Senhor endireita as coisas para mim. Eu durmo em paz, porque eu sei que o Senhor vela por mim, cuida de mim,
cuida da minha casa. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está cuidando dos meus filhos, do meu marido, dos meus relacionamentos. Eu te dou autoridade, Pai, para ir atrás de todos os meus filhos e trazê-los para a cruz. Eu te agradeço porque nenhum dos meus filhos vão de se perder. Vão entrar no céu comigo. Eu te louvo, Pai, porque todas as minhas contas estão pagas. O Senhor tem sabedoria para mim. Comece a orar. Agradecer a Deus por aquilo que Ele é, que Ele já fez por você. Eu posso andar no teu sobrenatural, eu posso andar em milagres. O Senhor é meu milagre, Jesus. O Senhor é a minha força, a minha cura, a minha paz. Fale para o seu Pai Celestial. Dê a Ele essa autoridade. Ele fala, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É verdadeiro? Deixa o seu pensamento ficar firme naquilo que é verdadeiro. Ah, não é verdadeiro. Então, não deixe criar ninhos na tua cabeça. O que é verdadeiro? A palavra de Deus é a verdade. O Senhor é, sim, o meu bom pastor, e nada vai me faltar. É Ele, sim, que caminha comigo pelos pastos verdejantes. Eu tenho a alegria da minha salvação, sim. Eu tenho a força do Espírito Santo, sim. Ele é meu provedor, sim. E ele fala aqui no versículo 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, Paulo diz, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E ele começa a dizer, nesse capítulo conhecidíssimo, aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, nessa noite, eu quero que você comece a pensar no seu relacionamento pessoal com teu Pai, por meio da oração. Então, não tenha medo. Vamos orar. O que é que está deixando você aflito? Que você precisa de uma resposta, de uma solução. Que Deus fale ao seu coração nessa noite, porque Ele é um Deus que fala. Ele não é um Deus mudo, Deus fala. Então, fecha teus olhos. Comece a pensar que Deus está aqui. Comece a pensar no que nós lemos, o véu foi rasgado. Eu posso entrar com intrepidez na presença do meu Pai. Não existe mais sacerdotes entre eu e Ele. Não existe mais ninguém entre eu e meu Pai. Eu posso dizer, Pai, o Senhor é incrível. O Senhor é extraordinário, Pai. O Senhor me ama. Eu posso voltar para casa em paz. Porque o Senhor é a minha paz, eu não vou ficar preocupado com as notícias, com as más notícias, porque o meu coração confia em Ti, meu coração está firme em Ti. É o Senhor que abençoa os meus pais, os meus irmãos, é o Senhor que abençoa a minha casa, a minha família, meus filhos. Eu quero ser para eles, Pai, verdadeiramente sal da terra, luz do mundo. Pai, nessa noite te adoramos. O Senhor é um Deus bom para nós. O Senhor é extraordinário, o Senhor é fantástico. O Senhor é o Deus todo suficiente para nós. O nosso coração tem alegria, Tu és o Senhor que sara. Pai, o Senhor me sara. O Senhor renova as minhas forças nessa noite. Eu posso deitar e dormir em paz a noite toda. Porque Tu és aquele que perdoa pecado. Tu és aquele que me purifica, que me santifica em Cristo. Muito obrigada por cada uma das minhas petições atendidas por meio de Jesus. Nós Te adoramos, Te louvamos, Santo de Israel, Deus maravilhoso, Deus magnífico, Deus poderoso, Deus que nos faz andar sobre as águas, Deus bom que atende o clamor do nosso coração.
Obrigada pela tua boa mão sobre cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela tua boa mão sobre o seu Dimas, sobre a casa dele, a família dele, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o seu Dimas é forte e corajoso, ele salta as muralhas, ele não olha para trás, ele é renovado, Pai, todas as manhãs. As tuas misericórdias cercam o seu Dimas, e ele anda no teu sobrenatural, ele anda na verdade da tua palavra, essa é a verdade para ele tem um bom pastor que cuida dele. Como cada um que está comigo nessa noite, Pai, nós temos sim um bom pastor que está cuidando de tudo para nós. Nós não voltamos para casa sobrecarregados nem preocupados, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor é a nossa força, nossa alegria, nossa paz, nosso provedor. E é tão bom saber que o Senhor é real, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é real, Pai. O nosso coração tem gratidão nessa noite, no poder de Jesus Cristo. Amém?